Deuteronômio capítulo 16. As três festas. A Páscoa. Guarde o mês de Abibe e celebrem a Páscoa do Senhor, seu Deus, porque no mês de Abibe, o Senhor, seu Deus, os tirou do Egito de noite. Sacrifiquem como oferta de Páscoa ao Senhor, seu Deus, um animal do rebanho ou do gado, no lugar que o Senhor escolher, para lhe fazer habitar o seu nome. Na Páscoa, você não deve comer pão fermentado. Durante 7 dias, comam pães sem fermento, o pão da aflição, porque às pressas vocês saíram do Egito, para que todos os dias da vida vocês se lembrem do dia em que saíram da terra do Egito. Durante os 7 dias, nenhum fermento deve ser encontrado com vocês em todo o seu território. Também da carne do animal que vocês sacrificarem à tarde, no primeiro dia, nada deve ficar até a manhã seguinte. Vocês não podem sacrificar Páscoa em nenhuma das cidades que o Senhor, seu Deus, lhes dá, a não ser no lugar que o Senhor, seu Deus, escolher, para lhe fazer habitar o seu nome. Ali vocês devem oferecer o sacrifício da Páscoa à tarde, ao pôr do sol, na hora em que saíram do Egito. Cozinhem e comam a carne no lugar que o Senhor, seu Deus, escolher. Na manhã do dia seguinte, vocês podem voltar para as suas tendas. Durante 6 dias, comam pães sem fermento. E no 7º dia haverá reunião solene ao Senhor, seu Deus. Não façam nenhum trabalho nesse dia. A festa das semanas. Contem 7 semanas. Quando começarem a fazer a colheita, inicie a contagem das 7 semanas. Celebrem a festa das semanas ao Senhor, seu Deus, com ofertas voluntárias trazidas por vocês, segundo o Senhor, seu Deus, os tiver abençoado. Alegrem-se diante do Senhor, seu Deus, vocês, os seus filhos, as suas filhas, os seus escravos, as suas escravas, os levitas que moram nas cidades de vocês, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que estão no meio de vocês, no lugar que o Senhor, seu Deus, escolher para lhe fazer habitar o seu nome. Lembrem-se de que vocês foram escravos no Egito. Guardem e cumpram estes estatutos. A festa dos tabernáculos. A festa dos tabernáculos deve ser celebrada durante 7 dias, depois que tiverem recolhido o produto da eira e do lagar. Alegre-se nessa festa, vocês, os seus filhos, as suas filhas, os seus escravos, as suas escravas, os levitas, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que moram na cidade de vocês. Durante 7 dias vocês celebrarão a festa ao Senhor, seu Deus, no lugar que o Senhor escolher. Porque o Senhor, o Deus de vocês, os abençoará em todas as suas colheitas e em tudo o que vocês fizerem. E por isso vocês certamente poderão se alegrar. 3 vezes por ano todos os homens israelitas devem apresentar-se diante do Senhor, seu Deus, no lugar que ele escolher, na festa dos pães sem fermento, na festa das semanas e na festa dos tabernáculos. Não devem se apresentar de mãos vazias diante do Senhor, mas cada um oferecerá na proporção em que possa dar, segundo a bênção que o Senhor, seu Deus, lhe houver concedido. Deveres dos juízes. Nomeiem juízes e oficiais em todas as cidades que o Senhor, seu Deus, lhes der entre as suas tribos, para que julguem o povo com justiça. Vocês não devem torcer a justiça, não devem tratar as pessoas com parcialidade, nem aceitar suborno, porque o suborno cega os olhos dos sábios e subverte a causa dos justos. Sigam a justiça, somente a justiça, para que vivam e herdem a terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá. Não estabeleçam um poste da deusa Azerá, plantando qualquer árvore junto ao altar que vocês construírem para o seu Senhor, seu Deus. Nem levantem coluna, porque isso o Senhor, o Deus de vocês, odeia. Deuteronômio capítulo 17. O castigo da idolatria. Não sacrifique ao Senhor, seu Deus, um novilho ou uma novilha em que haja imperfeição ou algum defeito grave, pois isto é abominação ao Senhor, seu Deus. Se no meio de vocês, em alguma das cidades que o Senhor, seu Deus, lhes dá,
aparecer algum homem ou mulher que proceda mal aos olhos do Senhor, seu Deus, transgredindo a sua aliança, que vá, sirva outros deuses e os adore, ou faça isso com o sol, a lua, ou todo o exército do céu, o que eu não ordenei. E se isto lhes for denunciado e vocês o ouvirem, então devem indagar bem e, se for verdade e certo que se faz tal abominação em Israel, deve levar o homem ou a mulher que fez esse malefício aos portões da cidade e apedrejá-los até que morram. Por depoimento de 2 ou 3 testemunhas será morto o que houver de morrer. Por depoimento de uma só testemunha não morrerá. A mão das testemunhas será a primeira contra ele, para matá-lo, e depois a mão de todo o povo. E assim eliminarão o mal do meio de vocês. O julgamento de questões difíceis. Se aparecer alguma coisa difícil demais para ser julgada, um caso de homicídio, uma demanda, um caso de violência ou outras questões de litígio, então vocês devem se dirigir ao lugar que o Senhor, seu Deus, escolher. Vocês virão aos sacerdotes levitas e ao juiz que houver naqueles dias, buscando uma solução, e eles anunciarão a sentença do juízo. E vocês farão segundo o mandado da palavra que anunciarem, do lugar que o Senhor escolher, e terão cuidado de fazer tudo o que eles ensinarem. Façam segundo o mandado da lei que eles ensinarem, de acordo com o juízo que eles disserem. Da sentença que eles anunciarem, vocês não devem se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. A pessoa que se mostrar orgulhosa e não der ouvidos ao sacerdote, que está ali a serviço do Senhor, seu Deus, nem ao juiz, esse será morta. E assim vocês eliminarão o mal de Israel, para que todo o povo ouça, tema e jamais se encha de orgulho. A eleição e os deveres de um rei. Quando vocês entrarem na terra que o Senhor, seu Deus, está dando a vocês, para que dela tomem posse, e estiverem morando nela, e disserem: poremos sobre nós um rei, tal como todas as nações que estão ao nosso redor. Vocês certamente porão como rei sobre vocês aquele que o Senhor, seu Deus, escolher. Homem estranho que não seja do meio dos seus compatriotas, vocês não devem pôr como rei sobre vocês, e sim um do meio dos seus compatriotas. Porém, esse rei não deve multiplicar para si cavalos, nem fazer o povo voltar ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor já lhes disse: nunca mais vocês devem voltar por este caminho. Esse rei também não deve tomar para si muitas mulheres, para que o seu coração não se desvie, nem deve acumular muita prata e muito ouro. Também, quando se assentar no trono do seu reino, mandará escrever num livro uma cópia desta lei, feita a partir do livro que está com os sacerdotes levitas. O rei terá esse livro consigo e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos, para os cumprir. Ele fará isso para que o seu coração não se exalte sobre os seus irmãos e não se desvie do mandamento, nem para a direita nem para a esquerda. Assim prolongará os dias do seu reino, ele e os filhos dele, no meio de Israel. Números capítulo 18. A herança e os direitos dos sacerdotes e dos levitas. Os sacerdotes levitas e toda a tribo de Levi não terão parte na herança em Israel. Comerão das ofertas queimadas ao Senhor e daquilo que lhes é devido. Não terão herança no meio de seus compatriotas. O Senhor é a herança deles, como ele mesmo lhes prometeu. Será este, pois, o direito devido aos sacerdotes da parte do povo dos que oferece sacrifício, seja gado ou rebanho. Deve dar ao sacerdote a espádua, as queixadas e o estômago. Vocês devem dar-lhes as primícias do cereal, do vinho e do azeite, e as primícias da tosquia das ovelhas, porque o Senhor, o Deus de vocês, escolheu os levitas e os filhos deles, do meio de todas as tribos de Israel, para ministrarem em nome do Senhor todos os dias. Se um levita que estiver morando em qualquer das cidades de todo Israel vier com todo o desejo da sua alma ao lugar que o Senhor escolheu e ministrar em nome do Senhor, o Deus de vocês,
como fazem todos os outros levitas que ali ministram diante do Senhor, ele deverá receber porção igual à dos outros levitas para comer, além das vendas do seu patrimônio. Quanto os adivinhos e os feiticeiros, quando vocês entrarem na terra que o Senhor, seu Deus, lhes der, não aprendam os costumes abomináveis daqueles povos. Que não existe entre vocês ninguém que queime o seu filho ou a sua filha em sacrifício, nem que seja adivinho, prognosticador, agoureiro, feiticeiro, encantador, necromante, praticante de magia ou alguém que consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor, o Deus de vocês, está expulsando esses povos de diante de vocês. Sejam perfeitos para com o Senhor, seu Deus. Porque as nações dessa terra que vocês vão possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhos, mas o Senhor, o Deus de vocês, não permitiu que vocês fizessem tal coisa. A promessa do grande profeta. O Senhor, seu Deus, fará com que do meio de vocês, do meio dos seus irmãos, se levante um profeta semelhante a mim. A ele vocês devem ouvir. Porque isso foi o que vocês pediram ao Senhor, seu Deus, em Horebe, no dia em que o povo estava reunido. Vocês disseram: não nos faça ouvir de novo a voz do Senhor, nosso Deus, nem ver este grande fogo, para que não morramos. Então o Senhor me disse: eles estão corretos naquilo que disseram. Farei com que se levante do meio de seus irmãos um profeta semelhante a você, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhe falará tudo o que eu lhe ordenar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Porém, o profeta que tiver a presunção de falar alguma palavra em meu nome, algo que eu não mandei que falasse, ou o que falar em nome de outros deuses, esse profeta deve ser morto. Se vocês pensarem: como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? Saibam que, quando esse profeta falar em nome do Senhor e a palavra dele não se cumprir, nem acontecer o que ele profetizou, esta é uma palavra que o Senhor não falou. Tal profeta falou isso com presunção. Não tenham medo dele.